Então, boa noite, pessoal. Iniciando aqui a nossa sétima aula do curso de Linguagem de Programação Orientados a Objetos 2. Na aula de hoje, nós estudaremos o conceito de polimorfismo. Tá? O polimorfismo, né, assim como a herança e eu diria também o encapsulamento, eles são talvez os pilares da orientação a objetos, são os conceitos mais importantes que a gente pode aprender aqui nessa disciplina. Né? Obviamente, a pessoa já sabendo o conceito de classe e o conceito de objeto, né? E basicamente o polimorfismo a definição de polimorfismo, né, é como se fosse um objeto que ele pode se comportar de diferentes maneiras dependendo do contexto que é utilizado. Então, como a gente vai ver no nosso exemplo aqui, é basicamente como se você tivesse um objeto que, dependendo da forma como ele é instanciado, ele pode acessar métodos diferentes, tá? E para a gente conseguir fazer o polimorfismo, a gente vai precisar da herança. Então, por isso que a gente estudou a herança anteriormente, tá? Porque para a gente conseguir entender o polimorfismo, a gente precisa ter entendido a herança, visto que, né, no polimorfismo há o conceito de sobrescrita de métodos, tá? Isso aqui, pessoal, o conceito de o objeto ele se comporta de maneiras diferentes, dependendo do contexto, ele é a definição mais teórica, né? Na prática mesmo, quando a gente vai para o Java mesmo, a gente alcança o polimorfismo basicamente sobrescrevendo métodos de uma classe pai, né? Na classe filho, né? E dependendo da forma como a gente instancia, vocês vão ver que um determinado objeto ele se comporta de maneira diferente, tá? Então, assim como nas outras aulas, né, a gente tem um breve conceito teórico, né, só para a gente saber, né, do que se trata, do conceito que a gente vai trabalhar. E aqui a gente tem um exemplo, que é o exemplo que eu vou fazer agora com vocês, mas para quem quiser consultar apenas para olhar, né, ver só o código, né, tá aqui no slide, tá certo? Agora aqui eu vou compartilhar o nosso compiladorzinho aqui, para a gente começar a fazer. Acho que já está mostrando aí para vocês, né? Então, pessoal, deixa eu fechar isso. Como é de praxe, né, nós estamos usando aqui o nosso online GDB, tá? E assim como eu faço os exemplos aqui nele, né, eu acho que vocês conseguem também fazer a atividade online 2 que eu postei hoje, tá? Já está no ambiente, que é um códigozinho, né, com base nesses conceitos que a gente viu, né, da unidade 2 herança, agregação e tal, polimorfismo, para fazer um exemplozinho de código, né, que vocês podem fazer aqui nesse compilador. Não é tão grande não o exemplo não, então dá para fazer aqui. Mas iniciando o nosso exemplo de hoje, tá? Primeiro, a gente vai criar aqui uma classe animal. É um exemplo bem simples, tá, pessoal? Que é para todo mundo entender. Não esquecer o ponto Java, tá? Essa classe animal, basicamente, vou criar aqui a classe, né? Public class animal. Abre chaves, fecha chaves. Basicamente, essa classe animal aqui, ela vai ter um método, né? Que é o método emitir som ou fazer som, tá? Então, public void, ele não retorna nada, né? Vou colocar aqui fazer som. Não recebe nenhum parâmetro. E, basicamente, o que esse método vai fazer é emitir, aparecer no console a mensagem emitir som genérico. Emitir som genérico. Vamos só ver aqui se não tem nenhum erro, nenhum ponto e vírgula, nem nada. Então, basicamente, aqui a gente tem uma classe, certo? Classe animal, que tem um método público, tá? Esse método é o método fazer som, não recebe nenhum parâmetro, e ele imprime na tela, né, no console, essa mensagem aqui, emitir som genérico. E basicamente, né, deixa eu trocar aqui para ficar igual do exemplo, som genérico. O que é que eu quero dizer com essa classe aqui, pessoal? Que se eu tenho um animal qualquer, que eu não sei que animal é esse, um animal genérico, tá? Esse animal, ele faz o quê? Um som, ele emite um som genérico, tá? Então, basicamente é isso que essa classe aqui está representando. Agora, imaginamos aqui que eu tenha duas classes que são especializadas, que é uma classe gato e uma classe cachorro, certo?
Já adiantando, né? O gato mia e o cachorro late. Então, eles não emitem sons genéricos, né? Então, a gente vai implementar essas duas classes, tá? Eu vou implementar a sobrescrita desse método aqui e depois a gente vai instanciar alguns objetos para a gente ver como é que o sistema se comporta, tá? Então, primeiro aqui eu vou criar a classe gato, gato.java, public class gato, abre chaves, fecha chaves. E o que é que acontece, pessoal? Agora eu vou, quando eu, na minha, assim, vou estender aqui, extends animal, certo? Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma herança, né? A classe gato está estendendo a classe animal, então, obviamente, como esse método aqui ele é público, a classe gato também tem, nesse momento, esse método, né, de emitir som genérico. Mas digamos que eu não quero que o gato emita esse som genérico, eu quero que ele faça uma coisa mais especializada, porque a gente sabe que o som que o gato faz é miar, né? Então, eu quero que o objeto, né, da classe gato, ele acesse não o método da classe pai, mas o método da classe filha, né? Então, basicamente, eu posso copiar, colar, certo? Mantenho a mesma visibilidade, o mesmo retorno, o mesmo nome e os mesmos parâmetros, certo? Só que aqui eu vou trocar aqui para miar, porque o gato mia, né? Então eu vou trocar aqui para miar. O que é que acontece, pessoal? Veja que se esse método ele tem a mesma, o que a gente chama de mesma assinatura, tá? O que é a assinatura? É basicamente os parâmetros, o valor de retorno e o nome dele. Se ele tem exatamente a mesma assinatura de um método na classe pai, a gente chama isso aqui de sobrescrita. O que é que isso significa? Que quando eu instanciar um gato, ele não irá mais chamar o método da classe pai, ele chamará o método da classe filha, certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, um parâmetro, string parâmetro, ou seja, aqui eu já teria mudado a assinatura, se eu chamasse o método fazer som sem nenhum parâmetro, aí ele iria chamar esse método aqui. Mas se os dois forem exatamente iguais, o Java vai sempre priorizar e chamar o método da classe filha. Então, isso aqui, pessoal, é muito comum. É óbvio que esse exemplo aqui é um exemplo muito simples, né? Essa mesma estrutura aqui a gente vai fazer para a classe cachorro. Mas, assim, o que eu queria falar, né, que isso aqui é um exemplo muito simples, mas na prática acontece muito isso aqui, por exemplo, quando você tem um método que calcula alguma coisa, você tem uma função que calcula alguma coisa, de modo genérico. Só que em determinada subclasse, você precisa adicionar um passo a mais, ou você precisa que aquele cálculo seja implementado ou modificado de alguma forma, então você acaba sobrescrevendo aquele método e mudando o conteúdo desse método, tá? Normalmente isso é bem comum em, como é que se diz, em programas Java. Mas para que vocês entendam o conceito, aí a gente está trabalhando nesse exemplo aqui mais simples aqui, tá? Então vamos aqui criar uma classe, continuando, né? Criar aqui uma classe cachorro.java, cachorro.java. Eu vou colar aqui, vou criar aqui cachorro, certo? Extends animal, e o cachorro aqui ele vai latir, tá? Então veja que aqui eu tenho, deixa eu só compilar aqui para ver se não tem nenhum erro. Pronto, não tem nenhum erro. Veja que aqui eu tenho o meu método genérico na classe animal e eu tenho duas subclasses, cachorro e gato. Ambas estão sobrescrevendo o método fazer som, certo? Então, até aqui a gente viu os conceitos de herança aqui, né? E o conceito de sobrescrita. E agora vamos instanciar alguns objetos para a gente ver como ele se comporta, tá? Primeiro objeto aqui, vamos instanciar um objeto da classe animal. Animal igual new animal. Ponto e vírgula, vamos chamar animal, ponto fazer som. Ponto e vírgula, vamos apagar isso aqui, certo? E vamos
som genérico. Por quê? Porque um objeto, um animal genérico, ele faz um som genérico, certo? Agora, digamos que eu tenha um animal, mas que seja um animal mais especializado, um animal da classe ou um animal instanciado pela classe gato. Então eu posso fazer isso aqui, ó. O pulo do gato está aqui, tá, pessoal? Do polimorfismo está aqui, tá? Eu tenho um objeto animal que eu vou chamar de gato e vou criar uma instância não de animal, vou criar uma instância de gato. E sim, pessoal, isso aqui pode, tá? Por que que pode? Porque todo gato, ele é um animal. Concorda? Já que a gente definiu aqui na herança, né, que o gato ele estende animal, então todo animal, ele é um gato. Então, por isso que eu consigo fazer essa atribuição aqui. Veja que aqui eu tenho um animal que eu chamei de gato e ele vai receber uma instância de gato, tá? Então, gato, vamos agora, quando o gato for fazer o som, né? Ele vai aparecer aqui. Ó, veja que o animal, ele fez o som genérico, mas o gato fez o miar, né? Que o som do gato é o miar. Então, veja, pessoal, que aqui é como se esse animal aqui, ele se... Agora, voltando para aquele conceito, aquela definição mais conceitual, é como se ele conseguisse tomar várias formas, né? E, consequentemente, você consegue acessar coisas diferentes. Veja que a gente tem um animal, que é um gato, e por isso ele, como é que se diz? Ele tem um comportamento diferente quando ele emite o som, certo? Da mesma forma, eu posso ter um animal que eu vou chamar de cachorro, certo? E o cachorro. E quando o cachorro for fazer o som, o cachorro for fazer som. Então, o animal aqui faz um som genérico, o gato mia e o cachorro late. Veja que todos são animais, tá? Mas que recebem instâncias diferentes aqui. Por que que isso aqui não dá erro? Por quê? Porque o gato ele é um animal e o cachorro ele é um animal, tá? Essa estrutura a gente definiu aqui na herança, certo? Então, o pulo do gato do polimorfismo está aqui e veja que os três estão acessando o mesmo método fazer som, mas o comportamento dele é diferente. Na prática, pessoal, você tem muito isso, como eu falei, né? Você tem uma função genérica que ela faz um cálculo genérico, tá? Mas às vezes em subclasses você precisa que esse cálculo mude. Porque, sei lá, um discente de graduação você calcula a nota de um jeito, um discente, por exemplo, de lato sensu de especialização é de outro, um discente stricto sensu, você calcula a nota de outro jeito, tá entendendo? Então, todos vão ser discentes na estrutura, né, digamos, do sistema, mas cada um tem um comportamento diferente para executar a sua função de calcular nota, por exemplo. Isso aqui seria tipo um exemplo que você encontraria num sistema, por exemplo. E aqui é um exemplo que é mais para a gente entender o conceito, né? Então, basicamente, o que é o polimorfismo, né? O polimorfismo é esse animal aqui conseguir ter várias formas e, consequentemente, executar coisas diferentes, né? Executar o mesmo método, mas com comportamentos diferentes. Então, não tem muito mistério, pessoal, para entender polimorfismo. É o quê? Você tem primeiro passo para entender polimorfismo. Você tem uma classe que herda atributos e métodos de uma outra classe mais geral. Você tem o que a gente chama de sobrescrita de método. Veja que esse método é igual ao método da classe pai, tá? E você tem aqui um mesmo objeto, né, mas com instâncias diferentes, acessando o mesmo método, né, só que com comportamentos diferentes. Polimorfismo nada mais é do que isso. Simples, né? Então, o que eu queria passar para vocês de conceito de polimorfismo é isso aqui, tá, pessoal? É um exemplo simples, mas eu acho que dá para todo mundo entender, tá? E quem tiver dúvida, né, só entrar em contato via mensagem, ok?
que eu estou sempre à disposição. Vou terminar a gravação aqui, quem tiver dúvida que está aqui ao vivo pode falar.